Êxodo capítulo 3. Fazer uma introdução do nosso tema, da nossa série desse mês. Êxodo capítulo 3, um texto bem conhecido aí. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, mas ela era consumida pelo fogo, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, não se aproxime. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Amém. Bom, de forma introdutória, falar sobre esse mês chamado. E esse texto é o chamado de Moisés para uma missão. O chamado de Moisés para uma missão quase impossível. Quase impossível. Ela não é impossível, claro, porque foi um chamado de Deus e ele tinha um plano perfeito. E é algo inesperado. Num deserto, Moisés andando. Moisés estava fazendo o quê? Versículo 1 do capítulo 3. Moisés estava fazendo o quê? Pastoreando o rebanho do seu sogro. Deus não chama desocupados. Todo homem, toda mulher de Deus que tem um chamado, uma chama ardente no coração, ou está arando terra, ou está cuidando de boi, ou está apacentando, ou está cuidando de alguma coisa, está ocupado. Assim, a primeira ideia que nós podemos entender do texto, que Deus chama toda pessoa ocupada. Estou ocupado demais para fazer coisa de Deus, então é esse mesmo que eu quero. Porque o desocupado, ele nunca tem tempo. E chamado, irmãos, dizem que tem que ligar, para funcionar, Chamado é uma vocação. É uma orientação. Chamado é uma chama, de fato, chamado é algo que está queimando dentro de você. É algo que você diretamente não escolhe. Você é escolhido. Eu não quero fazer. Deus disse, eu não te dei escolha. Ou você faz, ou você faz. Qual é a sua opção? Fazer. Jonas chegou a dizer assim, não, Senhor, eu não quero ir, porque aquele povo é assim, é desobediente. Deus vai. Tentou fugir, foi para isso, foi para aquilo, foi parar num peixe e tal. Essa história você conhece. Mas ele foi parar lá no lugar onde Deus queria, ele teve que pregar. Mesmo assim, ele ficou meio chateado com a resposta de Deus, com a decisão de Deus, com a escolha de Deus, e Deus salvou todo mundo, e ele ficou ainda chateado, mas tudo bem, mas ele foi. Chamado não é escolha. E aí eu posso dizer que todos nós fomos e somos chamados. Então é uma vocação que eu exerço diante do Pai.
E nesse texto, Moisés foi chamado por Deus. Chamado. E ele estava no lugar certo, na hora certa, e algo estranho acontecendo, algo queimando que não queimava, que acendia, que não apagava, que estava ali, que queimava, e ele olhou aquilo e foi ver de perto. Imagina, irmãos, algo assim meio estranho acontecendo, daqui a pouco uma voz sai daquele lugar ali, ou você sai correndo, ou você vai para cima para querer saber o que é aquilo. Como nós somos um povo meio que místico, né? A tendência da maioria é sair correndo. Sei lá de onde está vindo essa voz. Mas Moisés, não. Ele resolve ir para cima do negócio, daquela voz, daquele fogo, daquela chama, que queimava e não queimava. Só que ele vai de qualquer jeito. A segunda ideia que nós podemos entender é que toda pessoa chamada é preciso se despir de algumas coisas que não lhe convém para o chamado. Moisés, mais do que ocupado, Moisés tira a sandália dos teus pés. Começa a tirar algumas coisas da terra do Egito, porque para pisar aqui tem que ser santo também, porque o lugar é santo. Então, não basta ser chamado, é preciso deixar algumas coisas para alcançar o chamado de Deus. Ele está indo de qualquer jeito, ele diz, epa, de qualquer jeito também não serve. Assim, igreja, durante esse mês, vamos falar sobre algumas coisas, sobre o chamado de Deus, esse cobrir de Deus, essa capa de Deus, esse revestimento de Deus sobre as nossas vidas, porque nós fomos chamados. O que fazemos desse chamado? No mesmo instante desse texto, Moisés diz assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí no versículo 7, Deus diz assim, Moisés, eu estou te falando porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus antepassados. Eles cumpriram uma missão, agora essa missão você tem que dar continuidade. A capa que cobria eles tem que cobrir você também, mas espera aí. Você estava ocupado, agora eu vou te dar uma outra ocupação. Tira as sandálias e agora eu quero que você seja santo, como eu sou santo. Tudo que você viveu no Egito, você tem que se despedir de todo o seu passado. Toda pessoa chamada tem que se despedir de algumas coisas do passado. Assim como nós vimos com Eliseu. Queimou o arado, queimou os bois e foi viver o seu chamado. Bom, mas toda pessoa chamada também, ela tem desculpas. No primeiro momento, Moisés disse o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. A tendência nossa, duas pessoas chamadas, é assim, não, Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo para qualquer coisa. Eu vou, é só o Senhor mandar que eu vou. Aí Deus fala assim, tá, esse sim seu foi muito rápido. Aí versículo 7, Deus diz assim, Moisés, eu estou te chamando porque eu reconheci antes, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Epa, o negócio pesou um pouco agora. Até então tudo bem, mas agora o Senhor está dizendo que o Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó. Espera aí, tem algo aí que esses homens deixou um legado extraordinário. E aí começa a entrar em crise, e começa então, que seria o tema nosso, o subtema. Quais foram as capas que Moisés usou como desculpas para tentar fugir do chamado? Ele usou algumas coisas, e é só essa que eu vou falar hoje para concluir. A primeira coisa que Moisés fez é, quem sou eu? Identidade. Ou autoestima. Ou podemos olhar aqui o versículo 11 do capítulo 3, que diz assim, quem sou eu para ir? Inferioridade, autoestima baixa, identidade, muitas coisas, só no mesmo versículo. Quem sou eu, Senhor? A primeira desculpa que nós usamos para um chamado de Deus é, mas sou eu, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu para exercer liderança de jovem? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para pregar no púlpito?
Quem sou eu para cantar no ministério de louvor? Quem sou eu para liderar homens? Quem sou eu para liderar mulheres? Quem sou eu? Quem sou eu? Não é quem eu sou, é para quem eu vou fazer. Não é sobre eu, é sobre Ele. Não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que Ele me manda fazer. Toda pessoa chamada normalmente tem desculpas. E eu quero falar sobre as desculpas de um chamado. As desculpas. Moisés usou 5 desculpas. Num primeiro instante ele disse sim. Depois que ele viu que Deus era o Deus do pai, dos antepassados, ele, epa, vamos ver se vai rolar mesmo esse negócio. Identidade. Quem é você? Quem sou eu? É uma pergunta máxima da filosofia aqui até hoje. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Moisés perguntou, quem sou eu para ir a Faraó? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa comum. Irmãos, Deus chama pessoas comuns. Deus chama pescadores. Deus chama iletrados. Deus chama um menino. Deus chama homem, Deus chama mulher, Deus chama quem Ele quer. Mas eu preciso descobrir quem sou eu. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Moisés estava perdido. A pergunta é, por que Moisés estava perdido na sua identidade? Moisés viveu onde? No E? Ele foi mergulhado na cultura do povo egito. Ele sabia tudo sobre eles. Mas a origem dele, ele é o quê? Hebreu. Israelita. Só que na construção da identidade dele, anos vivendo no palácio, ou à margem do palácio, porque não era do palácio, porque tem gente querendo viver no palácio, mas não é do palácio, não pertence ao palácio. Mas está lá. E ele estava. Ele mergulhou naquela cultura. Ele viveu naquela cultura. Mas ele não era de lá. Ele entendia daquilo. Ele se perdeu na sua identidade. Mas lá pelas tantas, Moisés percebe que ele não era dali. O lugar dele não era ali. Tanto que quando ele vê o seu povo sofrendo, o que é que ele faz? Ele mata um sujeito e cai fora. Mas no fundo, bem no fundo, a identidade dele estava ali. Quem é de Deus pode viver em qualquer outra cultura, que ninguém vai apagar a identidade que está em você. Pode viver aqui, acolá, em qualquer outra cultura. A sua identidade é Cristo Jesus, não importa o lugar. Você é Cristo Jesus onde estiver. E Moisés percebeu quando ele sai do palácio, por minha conta, e olha para aquele povo sofrendo assim, sou eu sofrendo. E vai lá e comete um crime. E foge. Primeira desculpa que ele usou é, quem sou eu? Eu não sou capaz o suficiente. Ô irmãos, se Deus fosse olhar por capacidade intelectual, eu não estaria aqui e tantos outros. Ninguém se forma no seminário. Direito, ninguém se forma bacharel em direito na faculdade. Em direito, sim. Mas é no dia a dia que esse advogado vai ser formado e forjado. Você acha que um médico, ele sai lá há 6 anos, ele está pronto para tudo que ele vai encarar? Com certeza não. E aí ele vai se formar, vai ter se especializar em uma área específica mesmo para poder atuar ali e tal. E vai cometer alguns erros e acertos, e olha que os erros deles são consideráveis. Mas normalmente nós usamos muitas desculpas. Eu não tenho condições. Não, eu não estou preparado. Não está mesmo não. Você vai ficar preparado quando?
Não, pastor, depois que eu fizer 4 anos de teologia, eu vou estar preparado. E depois que você fizer os 4 anos de teologia, você vai estar preparado. Não, pastor, eu não estou preparado para cantar, não. Eu tenho que fazer FAMES uns 5 anos primeiro, depois eu vou estar preparado. Tá, e depois você vai estar preparado. Meu filho, o preparo é no arado. Deus não chama pessoas paradas. Todas as pessoas que está na Bíblia Sagrada, que Deus fez um chamado e colocou a capa da unção sobre essa pessoa, sobre a autoridade dessa pessoa, elas estavam servindo. Todas. E quem não estava, estava. Todos os discípulos estavam fazendo alguma coisa. Até Paulo, o último dos apóstolos, ele estava fazendo alguma coisa, perseguindo a igreja, mas estava lá. Inclusive, a última mensagem dessa série, né? Deixa, eu vou parar aqui. Deus transforma perseguidor em chamado. Eu lembro e finalizo. O Paulo Mazzoni falou uma vez que, quando ele falou na igreja, né, sobre a visão, e há 22 anos atrás, teve um membro, né, muito maduro na fé, né, muitos anos na igreja, tal, e era médico, né, enfim, com muitas formações. Foi o primeiro a falar bem assim: tô fora desse negócio. E assim, tô fora. Pode fazer o que você quiser fazer, mas a minha aprovação não tem, não. Como se Deus precisasse da aprovação dele para... Enfim, mas... Ok. Hoje, já até escreveu, eu li esse livro que nós temos aí, que Multiplicação, é desse autor, que eu lembrei, esqueci o nome dele agora. É braço direito, perna direita, esquerda, braço. Ele é o pastor da Central na Europa. Ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus, dentro da visão com seu pastor. Mas foi do tipo que, não, isso não serve para aqui, não vai dar certo isso, a igreja está boa como está e deixa como está. 70 anos, 300 pessoas, está bom. Em BH, 2 milhões de pessoas, está bom como está. E ele disse não para o Mazzoni. Hoje é um homem de confiança em Deus, do Mazzoni, entre outras pessoas. Estou citando o exemplo que ele mesmo citou. Não invente desculpa para o teu chamado. Mas para isso você precisa saber quem é você. Quem é você? Ah, eu não posso? Eu não vou fazer? Não vai mesmo, se você não responder essa pergunta: quem sou eu? Ah, eu sou o Antônio. Ah, eu faço isso. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Essa pergunta não é sobre o que você faz na igreja, é sobre quem é você. Deus não estava chamando Moisés para ele falar assim: ah, eu sou Moisés, minha história é muito triste, minha mãe teve que dar um jeitinho brasileiro para que eu pudesse sobreviver. Fui parar num rio, criado por outra pessoa, depois voltei para ela e voltei como filho e como não filho adotivo, enfim. Ele poderia falar um monte de história triste e tal. Não era sobre a história dele, é sobre a missão que Deus tinha para ele. E eu finalizo, lembra do tanque de Betesda? Queres ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar? Quantas vezes Deus chama e nós: ah, Senhor, não dá tempo. Ah, Senhor, eu não posso. Irmãos, até quando iremos dar desculpas? Deus está te chamando. Deus tem um chamado para você. Na verdade, todos nós fomos chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque alguns, quando ouve o chamado, até diz sim, mas quando ouve,
Eu sou o Deus de Isaac e Jacó. Epa, é pesado demais. Não dá. Não tenho tempo. Não tenho capacidade intelectual. Não posso. Deus está te chamando nessa noite. Feche seus olhos no nome de Jesus. O chamado é para todos. Para todos. Todos. Deus traçou um projeto. Deus tem um plano. E nesse plano Ele quer colocar todos. Vai depender da resposta que você dá para Ele. Qual é a sua resposta? É sim? Não? Ficar em silêncio, não fazer nada? Hoje é noite de não termos mais desculpas. Pai Santo, Deus bendito que estás nos céus, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, verdadeiramente com o coração no altar do Senhor. Já aceitamos, Deus, muitos desafios. O Pai, aceitar uma autoridade vinda do Senhor para exercer um ministério, e aqui todos os ministérios, nós fomos chamados para te servir, Pai, e nós já dissemos sim para o Senhor. Mas nós sabemos também, Deus, que há uma responsabilidade sobre esse chamado. Nos ajuda, Pai, todos os dias, meu Deus. Que esse chamado venha queimar em nossos corações. Assim como aquela sarça, Deus, não se apagava, não se consumia. Oh Deus, nos leva para aquele lugar, para o monte do Senhor, e mantenha a chama acesa, Pai, todos os dias. Que nenhuma circunstância contrária venha apagar, Deus, a chama do chamado que há em nós. Todos nós fomos chamados para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, as boas novas, em qualquer lugar, a tempo e fora de tempo. Oh Jesus, nós não queremos dar a Deus nenhuma desculpa, porque um dia nós dissemos sim para o Senhor. Eis-nos aqui, nós estamos aqui, Pai. Se há pessoas nessa noite, Deus, com a sua chama, com o seu chamado lá se apagando, oh Deus, reacende no nome de Jesus, Pai. Porque, Deus, eu tenho certeza que às vezes as circunstâncias, as coisas, as pessoas, a vida vai tentar apagar a nossa chama, mas nos leva, Deus, para o Monte Santo, nos dá a possibilidade de tirar as sandálias, nos dê, Deus, a possibilidade de nos despir, Deus, do eu e viver a santidade do Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque o rio do Senhor, a graça do Senhor, a Tua palavra vem, Deus, como um bálsamo nessa noite, para alertar os nossos corações do chamado que o Senhor tem para nós. Oh Deus, perdoa-nos também, se por acaso nós não temos feito bom uso do chamado, do cantar, do tocar, do pregar, do servir. Perdoa-nos, porque certamente o Senhor há de nos cobrar o chamado que o Senhor tem nos dado, a vocação que há em nós, a chama que há em nós. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Amém? Deus abençoe.